Irmãos, boa noite. Nós estávamos ali fora agora, eu e Léo, antes de começar o culto, e o Léo falou, nossa, como está bonita a pintura, né? E assim, é uma alegria muito grande, né? A gente vir à casa do Senhor, ver a casa arrumada, né? Literalmente, bonitinha, né? Tudo tomando foco, né? É muito bom, irmãos. Né? Quando o Henrique também, né? Quando a gente é convidado a trazer a palavra de Deus, assim, é algo que traz muita alegria no coração, né? Porque a gente pode falar de tudo, a gente pode falar de futebol, de política, de geografia, de economia, mas o que realmente é uma coisa que nos deixa apaixonados é a palavra de Deus, né? Porque tudo isso que eu falei gira em torno de um Deus misericordioso que nos ama, que cuida de cada um de nós, um detalhe, né? Semana passada, a gente teve o privilégio de passar 4 ou 5 dias em Rio das Ostras, né? E aí lá tem as pedras, assim, muitas pedras, e aí eu fiquei com meu amigo lá sentado, só contemplando, né? E eu fiquei pensando, quanta gente vem na praia só para beber, se divertir, né? E não consegue contemplar, ver, né? O firmamento, céu, terra, mar juntos, e aquela maravilha, e poder estar ali sentado e dizer assim, tudo isso aqui pertence ao meu Pai, né? Como é maravilhoso, irmãos, como que a gente tem o privilégio de poder adorar um Deus que nos supre, que nos ama, que se preocupa conosco, né? E nessa noite, nós estamos estudando na EBD sobre Josué, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse homem, Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9, nós vamos falar um pouquinho sobre esse homem que foi resiliente, que foi valente, que foi um homem que procurou fazer tudo de acordo com o que Deus pediu a ele, né? Josué foi um homem assim que a gente pode aprender muito com as atitudes dele, com o seu jeito de viver, né? E diz assim a palavra de Deus, Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Eu vou ler pela minha tradução aqui, diz assim, Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenha dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome, aqui a tua palavra, ela é santa, ela é tão preciosa para nós, Senhor. É aquilo que nós temos de melhor na nossa vida, é a tua santa palavra. Por isso nós te pedimos, Deus, humildemente, que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite, através da vida de Josué, que o Senhor possa, Deus, que nós possamos sair daqui, Deus, conhecendo mais de Ti, da Tua palavra nesta noite, Deus. Obrigado por tudo, nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, é como se Deus chegasse para Josué e falasse assim, Josué, marche, 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 não pare de marchar, Josué. Josué, ele era uma pessoa muito resiliente, né? Resiliente é a capacidade de se adaptar em situações difíceis. Na prática, resiliente quer dizer que, diante de uma adversidade,
a pessoa utiliza a sua força interior, sua fé para se recuperar, né? Mas para falar de Josué, nós vamos voltar um pouquinho até Moisés. Nós sabemos que Deus quer tirar o povo do Egito e usa Moisés, e a gente sabe das pragas, né, das 10 pragas, e o povo vê, irmãos, a infestação de mosca, de rãs, as pestes de animais, as águas tornaram-se sangue, e as outras 6 que nós conhecemos, e o povo sai do Egito, e talvez o maior milagre que o povo vê é o mar se abrir, né? Quando o mar se abre, há um paredão de um lado e um paredão de outro de águas, e a gente fica imaginando aquele povo indo no meio, né? Aquela água imensa. E eu creio, irmãos, pela fé, que algum possa até ter pego a areia, botado na mão para ver se a areia estava seca. E eu também creio que ela estava seca, ela não estava úmida, ela estava seca, porque Deus, quando Ele abre o caminho. E aquele povo passa. E aquele povo, ele vai para o deserto. Mesmo vendo tudo isso, eles ficam murmurando. Se há uma coisa que Deus detesta, é murmúrio. Lá no Egito a gente pelo menos tinha pão. E Deus manda todo dia o maná. E Deus fala com eles, olha, pega só o que vocês vão se alimentar. E alguns deles pegavam a mais, e quando iam consumir mais tarde, estava podre. E eles falavam, lá no Egito nós tínhamos codornas, tínhamos carne, aqui não temos. E Deus fala, Deus manda as codornas para que eles comessem carne. Mas aquele povo continuou murmurando. Moisés vai buscar as tábuas da lei e os 10 mandamentos, e o que aquele povo faz nesse tempo? Aquele povo, ele pega todos os utensílios que eles tinham de ouro, brincos, anéis, cordões, tudo que eles tinham, e eles fazem um bezerro de ouro, e eles começam a adorar aquele bezerro. Deus detesta murmúrio, Deus detesta lamentações. Nós somos servos de um Deus Altíssimo que tudo faz por nós, e nós não temos que ficar murmurando, meus irmãos, ficar lamentando. Quanto à história que havia um barbeiro que ele era muito murmurador, tudo ele murmurava, tudo ele reclamava. E o rapaz foi cortar o cabelo, e ele olhou, e ele estava reclamando, murmurando. E aí o rapaz falou com ele que ia em Roma, e ele disse, Roma é uma cidade muito caótica, o trânsito é terrível, você não vai gostar de Roma. Você vai ficar hospedado onde em Roma? Ele falou, vou ficar hospedado no Hotel Houston. O Hotel Houston é horrível, o serviço de quarto, a comida muito ruim. E o que você vai fazer em Roma? Eu falei, eu vou ter um encontro com o Papa. E aquele barbeiro disse, com o Papa é um homem muito importante, o Papa não vai te atender. E aquele barbeiro continuou murmurando, aquele homem corta o cabelo, vai embora. 3 meses depois, aquele homem volta, depois da viagem, e o barbeiro corta o cabelo dele, e murmurando, como sempre. E fala assim, espera aí, você é aquele rapaz que disse que ia para Roma? Sou eu mesmo. E você foi para Roma? E ele disse, fui para Roma, e o trânsito lá é horrível, né? Falou, não, o trânsito é bom, flui direitinho, gostei muito. Falou, mas o Hotel Houston, a comida é horrível, né? O serviço de quarto, não, comida muito boa. Serviço de quarto excelente. Falou, mas você não falou com o Papa, você disse que ia falar com o Papa. E ele disse, falei com o Papa. O Papa me olhou, me chamou, e eu fui bem assim no cantinho do Papa, e o Papa falou no meu ouvido. E o barbeiro disse, o que o Papa falou para você? O Papa falou bem assim no meu ouvido, que cabelo mal cortado, hein? Irmãos, tem gente que só vive murmurando, reclamando. Eu estive há pouco tempo com um amigo meu, e ele ficou 1 hora conversando comigo, ele ficou murmurando durante 1 hora, irmãos. Só que ele parou. Ele meio que deu uma estagnada na vida, não sei o que aconteceu com ele deu uma parada, e ele me disse o seguinte, Rogério, há 15, 18 anos atrás, você lembra que eu fui lá para a região de Macaé? E eu falei, lembro. E ele falou assim, e ele foi com mais 2 amigos aqui de Petrópolis, 3. E ele disse assim, a chefe do RH de uma das grandes empresas lá, da Petrobras, me fez um convite se eu queria trabalhar na empresa. E eu falei assim, não, né, eu nunca trabalhei nessa área, eu vou tentar arrumar um emprego aqui em outro local. E aí ele não foi. Um dos rapazes que foi com ele, se capacitou, fez cursos, está lá até hoje muito bem colocado.
E interessante que esse rapaz, meu amigo, conversando comigo, meia hora depois que ele me contou essa história, ele disse assim, poxa vida, às vezes a gente olha e vê pessoas que têm oportunidade, já nascem num berço rico, e tem oportunidades na vida e nós não temos. Irmãos, ele nem tentou. Ele foi, ele nem tentou, não, ele já tinha. Muitas vezes a gente na vida temos oportunidades e às vezes por medo a gente não tenta. Deus chama Josué e fala, Josué, tem bom ânimo, eu sou contigo. A terra que era para dar aos seus pais, essa terra era para os seus pais, mas eles tiveram medo, eles murmuraram, eles reclamaram, eles não tiveram ânimo. Eu sou contigo. Há alguns anos atrás, eu e a Carla estávamos desempregados e fizemos torta alemã para vender, e os dois desempregados, né, e viemos na Rua Teresa. Depois de um tempo, a Carla até trabalhou vendendo doces, né, e foi o que nos sustentou durante um período, mas no começo, nós fizemos as tortinhas alemãs, a torta da Carla é muito boa, e nós viemos para a Rua Teresa vender, e eu falei, vai vender tudo, né? E oramos ao Senhor, e saímos, e subimos aqui por um lado, e voltamos até o 608, voltamos para o 8, e aí nós vendemos, olha, foi 3, 14, 18, 0, vendemos 0 torta, não vendemos nada. E aí nós voltamos, nós estávamos de ônibus, e aí eu fui sentado dentro do ônibus, triste porque não vendeu, preocupado, porque estávamos desempregados. E aí eu olhando assim para a rua, o ônibus andando, e eu falei assim, Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque nós não vendemos nenhuma, porque a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se são todas, são todas. Até não vender nenhuma. E chegamos em casa, e quando foi mais ou menos umas 6 horas da tarde, o telefone tocou, e era uma porta de emprego que estava se abrindo para mim. Porque Deus é fiel, irmãos. Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus filhos. Moisés manda 10 espias espiar a terra, olhar a terra. 8 voltam apavorados, dizendo, nossa, ela só tem gigante, nós vamos ser esmagados. A terra era deles, a terra já era prometida. Josué e Caleb volta e fala assim, olha, lá tem cacho de uva, que precisa de 2 pessoas para carregar. A terra é nossa, Deus prometeu. Meus irmãos, tudo depende da visão que você olha. Havia um país que ninguém usava sapato. Tinha sapato naquele país. E aí um outro país, uma grande fabricante de sapatos, mandou 2 representantes, um foi para o sul, um foi para o norte, e o que foi para o sul olhou e fez a pesquisa de campo dele, e o que foi do norte também, e voltaram para a cidade, o país deles de origem, fizeram uma reunião e perguntaram do sul, e qual é a sua opinião? E ele disse, olha, lá ninguém usa sapato. Mas você entrevistou eles? Não foi necessário, eu vi que eles não gostam, que eles não usam. Lá ninguém usa sapato, não adianta mandar a fábrica para lá, produzir aqui, levar para lá. E perguntaram ao que foi para o norte, qual é a sua impressão? Ele disse assim, olha, vamos começar a produzir já aqui, vamos montar a fábrica lá, porque lá é um celeiro muito grande. Eu levei alguns pares, eles calçaram, eles falaram, nunca ninguém trouxe sapato aqui, chinelo. A gente quer comprar chinelo, a gente precisa muito. Depende da visão com que você vê as coisas, meus irmãos. Ninguém daquela geração entrou na terra prometida. Só Josué e Caleb. Quem foi para o deserto? Ninguém. Por causa do murmúrio, por causa da lamentação. Depois de muitas lutas e batalhas, Josué conquista a tão sonhada a terra prometida. Mas sabe qual a principal coisa que Josué faz? Ele encoraja o povo a prosseguir, adorando ao único que é digno de todo louvor e adoração. Josué não está preocupado em ser um grande rei, em ser um grande líder. Ele só faz aquilo que Deus coloca no coração dele. Ser forte e corajoso, porque eu sou contigo. Ele transfere essa responsabilidade para o povo. Vamos continuar clamando, buscando ao Senhor em nossas vidas. Nós temos estudado, na EBD, quantos reis se perderam por causa da vaidade, Shirley? Quantos reis se perderam por achar que eram um Deus aqui na terra? Josué e Caleb, ele tem uma postura humilde, uma postura de servo. Josué deixa uma lição de perseverança, resiliência. Não desanime em meio aos problemas da vida. Marche, 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 não pare de marchar. Eu não tive muito contato com a irmã Sueli,
né? Nós estamos aqui desde janeiro. Eu vi a irmã Sueli poucas vezes, mas há cerca de um mês e pouco atrás, a irmã Sueli me deu uma lição de vida muito grande, que impactou a minha vida, e eu nunca vou esquecer. Acabou o culto, ia ter uma assembleia, eu fui ele fora, a irmã Sueli falou assim: Rogério, você pode me levar em casa? Eu falei: claro, irmã Sueli. Os irmãos que me conhecem sabem que quando está frio, está nevoeiro, eu até falo, né, gente, eu estou indo para casa, eu posso ir pela Vila Felipe, pela chácara, eu levo vocês, porque, né, vai andar debaixo de chuva, nós estamos aqui para servir um ao outro, para ser servos. E aí eu levei a irmã Sueli, já andando com um pouco de dificuldade, debilitada, e aí chegando lá em cima, onde tem um viradourozinho ali, né, Ângela, onde para os carros, ali é campinho já, né, e aí ela vira falar algo que fez assim, ó, no meu coração. A irmã Sueli olha para mim e fala assim: Rogério, eu poderia ter vindo de ônibus, voltado para casa de ônibus, mas eu não vim, eu te pedi para me trazer aqui, porque esse pedacinho aqui, daqui até na minha casa, uma subidinha, né, me cansa muito. Eu falei: irmã Sueli, é um prazer para mim trazer a senhora aqui. E aí eu desci pensando assim: quantas vezes a gente não vai na casa do Senhor porque está com dor de cabeça, porque está frio, porque está com dor na orelha, porque isso, porque aquilo. E a irmã Sueli, já, né, com seu pouco tempo de vida que lhe restava, ela me deu uma demonstração imensa, né, de estar na casa do Senhor. Eu vou lá, eu vou marchar. Mesmo em meio à minha dor, mesmo em meio à debilitada, mesmo em meio à minha luta, a irmã Sueli, ela veio, com alegria no coração, com prazer de estar na casa do Senhor. Meu irmão, eu não sei qual é a luta que você tem passado, eu não sei qual é a tua dificuldade, mas eu só digo uma coisa para você: marche, marche e marche. Não olhe para as lutas, para os problemas todos nós temos, dificuldades, adversidades da vida. A Bíblia fala que o sol que nasce para justos, nasce para injustos. Nós estamos aqui, nós podemos passar por lutas, mas há um Deus no céu que te ama, que se preocupa, que está pronto para te atender. Ser forte, corajoso, não desanime, diz o Senhor. Quando vier a luta, a dificuldade, diga assim: olha, o Senhor dos exércitos é comigo, o leão da tribo de Judá é comigo, eu vou marchar. Se há algo que Deus ama, irmãos, é um coração quebrantado em sua presença, né? Deus, ele não está preocupado se uma pessoa fala bonito, fala difícil, se bota o S no final das frases, né, no plural. Deus não está preocupado com isso, não. Eu conheço muita gente que é chamado de pastor por aí, em comunidade, que não tem título de pastor, mas faz trabalho pastoral, né, Henrique? Faz aquele... ama, cuida, se dedica. Como eu vejo muitos pastores por aí, né? A gente vê aí nas redes sociais que o ego é muito maior do que qualquer outra coisa. Deus não está preocupado se você sabe fazer uma oração bonita, difícil, se dos teus lábios vai sair palavras riquíssimas, né? Deus não está preocupado com isso, não. Deus está preocupado com o coração quebrantado, que o adora em espírito e em verdade, de toda a sua alma, de todo o entendimento. É isso que Deus se agrada. Quando nós dobramos o nosso joelho e falamos: Senhor, eis-me aqui, o Senhor sabe a luta que eu venho passando, as dificuldades que eu venho passando, mas eu creio num Deus que pode todas as coisas. Querido, creia, Deus é contigo, Deus é com a tua casa, Deus é com a luta que você tem passado, Deus não se esqueceu de você. Mas é preciso, irmãos, tomar um passo de fé, de buscá-lo, de adorá-lo, em espírito e em verdade, todo o nosso coração. A melhor coisa que podemos fazer na vida, indiscutivelmente, é a presença de Deus. Hoje nós temos visto, irmãos, tantas igrejas pregando tantas coisas, menos a palavra do Senhor, a verdade, né? Tantas coisas que nós temos visto por aí, luxúria, riqueza, bens materiais, status, nós temos visto muito por aí. Há pouco tempo via um pastor falando que ele foi na casa de uma pessoa muito, muito rica e
o rapaz estava no heliporto da sua casa, ao lado do helicóptero, com um revólver na mão, pronto para tirar sua própria vida. E aquele mesmo pastor disse que foi, uma semana depois, numa casa onde ele tinha que se abaixar para poder entrar, de tão pequeno, e era chão de terra batida. E ele falou que ele viu uma luz resplandecente assim, que falou, meu Deus, o que é isso? Era a glória do Senhor naquele lugar. A glória do Senhor, ela não está para se manifestar em lugares luxuosos, riquíssimos. A glória do Senhor, ela se manifesta na vida daqueles que o adoram, na vida daqueles que têm um coração quebrantado na presença dEle. Nós estamos vivendo um tempo onde as coisas desse mundo têm tirado o foco e a atenção de muitos crentes, muitos servos de Deus, a internet, as redes sociais, os afazeres do dia a dia, o trabalho, tem feito com que as pessoas se afastem daquilo que é primordial e essencial na nossa vida, o Senhor Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Por isso, nessa noite, eu te convido a começar por mim, que nós possamos fazer uma reflexão de quanto nós temos buscado ao Senhor em espírito e em verdade, de quanto você tem colocado a sua vida à disposição do reino de Deus. Quando a Lia fala de olhar para os que estão ali, é porque ela sente no coração dela o quanto que aquelas pessoas precisam conhecer Jesus, o quanto que vidas ali podem ser transformadas por uma palavra, por um olhar, por um gesto, por um estender de mão nosso. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Que nessa noite, meu irmão, minha irmã, você possa sair daqui olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. Que Jesus seja o seu maior foco, seu maior incentivo, a sua maior alegria de viver, a sua maior razão de viver. Eu, como vocês sabem, trabalhei muitos anos na Monte Caseiro e em muitos enterros ali, sempre que podia, estávamos ali, e levando uma palavra a alguém. Sábado nós estávamos, eu, pastor Marcelo, Carla, Jerusa, Alci e Isabel, nos confraternizando, e a Bíblia diz que há momentos que nós nos alegramos com quem se alegra, e também devemos chorar com os que choram, e estávamos confraternizando. Daqui a pouco o telefone tocou, que a irmã Sueli havia falecido, e o pastor Marcelo falou, vou em casa pegar o carro, e nós vamos lá para o hospital. Eu vou para o hospital. Eu falei, não precisa, o meu está aqui na porta, vamos embora. E nós fomos para o hospital, e ali nós podemos estar com o Silvano, com o irmão dele, com a filha da Sueli, e dali nós viemos para a capela, e ali nós ficamos com ele até tarde, porque eu tenho aprendido durante a minha vida, a minha caminhada cristã, que nós aprendemos a amar, e amar é se colocar à disposição dos outros, é estar juntos. E numa dessas vezes que eu fui lá na capela, onde sempre que eu podia eu ia, e eu fazia questão sempre de, na maioria das vezes, se possível, eu ia até lá dentro do cemitério e estar junto ali, porque algumas pessoas dizem assim, eu não sei o que dizer numa situação dessa, e eu costumo dizer, não diz nada, só vai estar lá, dá um abraço. Você vai mostrar o amor de Deus através de um abraço. E chegando nesse velório, o pai de um amigo meu havia falecido e só estava ele. E aí eu cheguei e falei, fulano, cadê os amigos? Depois de uma conversa com ele, né? Que amigo, Rogério? Os amigos do seu pai. E ele disse assim, meu pai não tinha amigo, meu pai era um homem sem amigo. E aquilo doeu meu coração, porque todos nós passamos por essa terra e inevitavelmente deixaremos um legado, né? E eu fiquei pensando, qual o legado que eu vou deixar quando eu partir dessa terra? Um legado de amor, de graça, de compaixão, pelos que sofrem, pelos que precisam ouvir da palavra de Deus? Ou vou deixar um legado vazio, igual esse senhor está deixando? Meus irmãos, o mundo que nós estamos vivendo
precisam de pessoas que deixem um legado. Não um legado de riqueza, de bens materiais, de sucesso. Né? O mundo que nós estamos vivendo precisa de um legado de amor, de graça, compaixão. Às vezes as pessoas dizem, fulano veio lá de longe, não sei o quê, e venceu na vida. Às vezes, vencer na vida para uns é ter fama, sucesso, dinheiro, vindo não ter nada e hoje ter várias casas, residências. Mas para mim, vencer na vida é o amor, é a graça, é a compaixão que você passa e deixa nessa terra. É o que você fala do amor de Jesus Cristo. Isso sim é deixar legado. Né? Que nesta noite nós possamos entender esta palavra, e assim como Josué, que nos deixa um legado de amor, de graça, de compaixão, de fidelidade ao Senhor, de amor à palavra de Deus, e o próprio Deus o exaltou e disse, ser forte, corajoso, eu sou contigo. Nesta noite o Senhor está dizendo assim para você, eu sou contigo. Pode vir a luta que vier, a dificuldade que você passar, eu sou contigo, porque eu sou o teu Deus. Para terminar, eu quero ler o versículo 5. E aí o versículo 5 eu vou ler não falando para Josué, mas falando para você e para mim também. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E no 9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esforça-te, tem bom ânimo. O Senhor nosso Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Vamos orar? Senhor, nós louvamos ao Senhor pela tua palavra. Que ela possa, Senhor, encontrar morada em nosso coração e que possamos, ó Deus, assim como Josué, nos esforçar cada vez mais e ter bom ânimo de andar com o Senhor no caminho do Senhor. Deus, e as pessoas, ó Deus, sofridas, machucadas pela vida, que passar pelo nosso caminho, que possamos falar do teu amor e da tua graça e de tudo que o Senhor tem feito em nós e por nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado pelo pão de cada dia, que o Senhor não deixa faltar. Muito obrigado pela nossa saúde. Muito obrigado, Deus. Se nós ficássemos aqui a noite toda te agradecendo, ainda assim seria pouco, pelo tanto que o Senhor faz por cada um de nós. Muito obrigado por tudo. Nós oramos assim, agradecidos, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão. Vá em paz. Marche. O Senhor é contigo. Amém.